Lucas capítulo 17, verso 11 a 19. Aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, diante deste tema de gratidão, Senhor, nós nos prostramos também em reverência diante de Ti, pedindo que a Tua graça se revele poderosamente, que Teu Santo Espírito, nosso Consolador, que registrou as Sagradas Escrituras, pois todas elas são inspiradas por Ti, revela ao nosso coração também uma lição preciosa para o nosso viver, a fim de que a nossa vida seja também tocada e transformada pelo Teu toque, Senhor Jesus, pois Tu estás sentado à direita do Pai e recebeste todo o governo e autoridade sobre os céus e sobre a terra. Por isso, Senhor, nos prostramos diante de Ti, trazendo também nosso coração, a nossa vida, a nossa família, as nossas dificuldades, limitações, colocamos diante de Ti, Senhor, e dizemos como aqueles homens: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, ao sair deste lugar, que quando o Senhor nos enviar de volta para casa, possamos também perceber, notar o Teu agir na nossa vida, na nossa família, na situação e nas circunstâncias em que nos cercam. Em nome de Jesus, Pai, assim nós oramos a Ti. Amém. Podeis sentar. Um coração agradecido. Estava orando sobre o que hoje meditar junto com vocês, e Deus me levou a esse texto. E a princípio eu pensei, mas o que? Eu vou falar sobre 10 leprosos purificados. Então Deus me mostrou este homem, que era um estrangeiro para o povo israelita, um coração agradecido. Em João capítulo 4, Jesus encontra uma mulher num poço, o poço de Jacó, um pouco mais ao sul de onde ele estava aqui, na ocasião. E ali Jesus encontrou uma mulher que foi tocada por ele, pela sua palavra, e ela se tornou uma missionária. Ela foi para aquela aldeia, aquela vila, e se tornou uma testemunha da graça, do amor, do perdão, dessa água viva que procede de Jesus, que é o seu Santo Espírito, que revelou a ela aquilo que não era agradável a Deus, e ela agora não precisava mais se esconder. Ela veio ao meio-dia àquele poço porque ela não podia estar na companhia de outras pessoas, mas agora ela podia estar na companhia de outras pessoas porque Jesus havia mudado, havia cambiado a vida dela, havia trocado, havia mudado a sua situação. Aqui também nós temos o exemplo deste homem, um samaritano também, a semelhança daquela mulher, que chama a nossa atenção. E eu creio que, quando Lucas escreveu esse texto, ele escreveu não por causa dos 9 que foram purificados e que não retornaram, mas por causa deste homem que mudou a história e se tornou um registro para mim e para você, para que nós possamos entender o que Deus está procurando. Quando Jesus fala para aquela mulher, ele diz que Deus está procurando pessoas. E o que Deus procura?
aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus não está procurando por alguém que possa dar a Ele algo que Ele não tenha. Por isso nós não podemos dizer, Senhor, muito obrigado. Ainda que nós tenhamos o hábito de dizer isso, e às vezes algumas canções até nos ensinam a cantar assim. Quando nós entendemos a raiz da palavra obrigado e a raiz da palavra gratidão, nós precisamos compreender que a Deus nós não podemos devolver nada e não dar nada a Ele que já não tenha, que Ele não possua. Mas nós podemos ser agradecidos. Render a Ele, Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5, um sacrifício agradável a Ele. O salmista Davi diz que os sacrifícios que agradam a Deus é um coração compungido. São louvores que agradam a Deus e que podem ser exercidos por nós, por mim e por você, em gratidão. São sacrifícios de louvor ao nosso Deus. Gostaria de meditar sobre 3 lições que eu aprendo com este homem e com esse texto que Lucas registra aqui em Lucas 17, 11 a 19. Primeiro, é que a misericórdia do Senhor nos alcança. Não importa que distância você esteja. A cruz, na verdade, já disse alguém, é o ponto mais distante que alguém pode chegar na sua maldade. Mas a cruz também simboliza o quanto Deus está disposto a ir distante para te buscar, para te resgatar. E eu creio que Jesus foi além da cruz. Ele foi para aquele lugar onde eu e você estávamos destinados a ir, a condenação. E por isso Pedro, então, no capítulo 3 da sua primeira carta, diz que Jesus desceu às regiões inferiores da terra. Paulo diz em Efésios capítulo 4 que quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro, o que o Salmo 68, verso 18 nos diz, e concedeu dons, talentos aos homens. E outra tradução nos diz que recebeu homens como dádiva. Quando Jesus subiu, ele recebeu das mãos do Pai pessoas, eu e você, como dádivas. Isaías 53, versículos 10 a 12, nos diz que Jesus iria ver o fruto do seu penoso trabalho e ele iria repartir os despojos com os poderosos. Vidas são importantes para o nosso Deus. O objetivo de Deus são vidas. É por isso que Ele envia, para que cheguemos aonde outros não foram. Paulo, na sua carta aos Romanos, nos diz que queria muito ir ver os romanos, mas ele não queria trabalhar lá para evangelizá-los, porque alguém já havia feito isso. E ele não queria entrar na lavoura onde outro já havia trabalhado. Mas ele queria ir além, para que aquela igreja em Roma desse a ele a capacidade, o enviasse até a Espanha. O que alguns registros da tradição nos diz que Paulo efetivamente tenha alcançado esse objetivo. Tarsis, para onde Jonas fugiu, em lugar de ir para Nínive, era considerado pelo mundo de então o fim do mundo, porque ali começava o Oceano Atlântico. Tarsis está exatamente na curva do mar Mediterrâneo, na divisa com o Oceano Atlântico, nas colunas de Hércules, ou Estreito de Gibraltar. Paulo não quis trabalhar onde outros haviam trabalhado, mas ele queria ir além. A graça e a misericórdia de Deus nos alcançam. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança nos diz, vinde, venham. Jerusalém era o centro para onde as pessoas que quisessem adorar o Deus vivo deveriam se reunir. Quando Deus dá a lei a Moisés, ele diz que ele estabeleceria um lugar e ali o povo dele deveria ir para adorar. Pelo menos, saindo da sua terra, viajando
pelo menos por 3 vezes no ano, de uma festa especial. Mas todos os dias eles deveriam adorar a Deus. E toda semana deveriam consagrar um dia ao Senhor, que era o Shabat, o sábado. E esse sábado apontava para a graça de Deus em Cristo Jesus, onde ninguém podia trabalhar. E a graça nos diz que nós recebemos o perdão de Deus gratuitamente, sem esforço nenhum de nossa parte, sem mérito algum de nossa parte. O Shabat, apresentado pelo autor aos Hebreus no capítulo 3 e capítulo 4, nos mostra que é o tempo da graça de Deus. E hoje nós estamos aqui para dar a Ele graças. Graças pela sua graça, porque essa graça nos alcançou. A nova aliança disse, ide. Quando aqueles homens gritaram para Jesus, eles não podiam se aproximar de Jesus, Jesus disse, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Assim como alguém veio até mim, alguém veio até você, para que você conhecesse a graça de Deus. Hoje Jesus está dizendo, ide. Você está sendo enviado lá na sua célula, você que é líder de célula, você que participa de uma célula, a convidar alguém e levar essa pessoa, ir até essa pessoa, dar condições para que ela possa se reunir e ouvir a mensagem da graça de Deus. Você pode ir. Você deve ir. É uma ordem. E enquanto você vai, a palavra grega não era apenas ir, mas enquanto você vai, indo. É um gerúndio, significa ação contínua. Enquanto você vai, enquanto você está indo, fale a mensagem do Evangelho. Faça discípulos. Jesus dá uma ordem simples e objetiva para mim e para você. Faça discípulos de Jesus. Segunda lição que eu gostaria de compartilhar, que eu aprendo com esse texto e gostaria de repartir contigo, é a graça do Senhor nos purifica. Quando Jesus derramou o seu sangue naquela cruz, o seu sangue é suficiente para o perdão do pecado de toda a humanidade. Isaías vai além. Isaías capítulo 40, versículo 1 e 2, ele diz, consolai, consolai o meu povo, dizei ao coração de Israel que já foi pago a sua dívida, seus pecados foram pagos em dobro. Deus, o Senhor, recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os vossos pecados. O Pai recebeu o pagamento em meu lugar em dobro. Jamais alguém pode dizer que o amor de Deus não pode alcançá-lo, que o sangue de Jesus não tem poder para perdoar o seu pecado. Jamais alguém vai ter a ousadia, quando chegar lá no céu, de falar essa palavra, porque todos compreenderão perfeitamente. Aqui muitas pessoas se afastam do Evangelho porque pecaram, porque caíram, porque se afastaram. Mas lá eles vão entender que foi pago em dobro a nossa dívida. Paulo diz aos Colossenses no capítulo 2 que a dívida que nos era prejudicial foi cravada na cruz. Foi pregado lá o escrito de dívida que era contra mim e era contra você. A graça do Senhor nos purifica, seguindo uma ordem simples. Jesus disse, ide, apresente-se ao sacerdote. O sacerdote era aquele que era responsável para analisar e avaliar a pessoa, a fim de declarar aquela pessoa curada da lepra. Levíticos capítulo 13 nos fala sobre a cura. Se você olhar lá em Levíticos capítulo 13, todo o capítulo 13 e ainda o capítulo 14, fala sobre a lepra e como deveria acontecer a purificação. A pessoa que entendia que estava curada vinha ao sacerdote, ele analisava as feridas e então ele era mandado sair, ele aguardava 7 dias, depois voltava à presença do sacerdote, ele podia fazer uma avaliação do que havia acontecido durante aquela semana, e então, depois de avaliar a segunda vez, ele era declarado puro. Verso 45 e 46, eu quero apenas ler para vocês. Levíticos capítulo 13, verso 45 e 46, que diz assim, o leproso que tem feridas
vestirá roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá o lábio superior e clamará: impuro, impuro. Enquanto a ferida de lepra estiver nele, estará impuro. Ele está impuro, viverá só, pois sua habitação será fora do acampamento. A lepra é como o pecado nos separa de Deus, o pecado nos separa, traz perdas irreparáveis para mim e para você. Todos aqueles que vivem no pecado e que não são purificados pelo sangue do Redentor, ainda que o sangue de Cristo tenha o poder de perdoar todos os pecados, muitos não querem esse perdão. Muitos rejeitam esta graça de Deus. A graça do Senhor nos purifica a reconhecer que fomos libertos do pecado que nos separava da comunhão de Deus, é que deve nos dar motivo de gratidão. O reconhecimento que aqueles homens que estavam indo para o templo, a fim de se apresentar diante do sacerdote e receber a declaração de purificado, é também a nossa jornada. Jesus disse: ide. E enquanto nós vamos, Deus vai agindo, Deus vai trabalhando na nossa vida, Deus vai purificando o nosso ser. Precisamos continuar caminhando, precisamos continuar a jornada. Ser testemunha do amor purificador que nos manifestou o Salvador Jesus, e que esta purificação não é somente para nós. 1 João capítulo 2, verso 2, João escreve que é também para todos os homens do mundo inteiro. E não somente dos do mundo inteiro, mas também de todas as gerações. Inclusive da minha geração, da geração que passou e da geração que virá. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar. Os versículos de 1 a 10 nos falam sobre perdão. Eu não creio que Lucas colocou esse texto aqui aleatoriamente, sem intenção. Quando um escritor escreve um livro, ele tem a liberdade de escrever, de colocar informações que são pertinentes ao assunto que ele quer desenvolver. Os versículos 5 a 10 nos mostram uma ilustração do nosso dever de perdoar as pessoas que pecaram contra nós. E Jesus diz então que se nós perdoamos as pessoas que pecaram contra nós, nós não precisamos ter fé para isso. Precisamos obediência. Obediência simples. Então Jesus faz uma ilustração, ele diz qual é o homem que tem um escravo que está trabalhando no campo e que depois de trabalhar no campo, ele chega em casa, o seu senhor lhe diga: sente à mesa que eu vou servir o jantar para você. Senão que diga a ele: vá se lavar, prepare a janta, me sirva, eu vou jantar, e depois você poderá jantar também. Quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem, nós devemos apenas dizer: estamos fazendo nada mais que o nosso dever. Somos servos inúteis, Jesus diz. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei: somos servos inúteis. Fizemos somente o que deveríamos fazer. Aqueles 9 homens fizeram apenas o que eles deveriam fazer. Era a ordem, era a lei. Deus havia estabelecido essa lei que se alguém houvesse contraído lepra, hanseníase, e ele fosse purificado, ele deveria se apresentar ao sacerdote, isto é, lá em Jerusalém. Eles deveriam viajar até Jerusalém, e lá em Jerusalém eles deveriam oferecer um sacrifício pela purificação. E então eles poderiam, depois de 7 dias, serem reinseridos dentro da sociedade. O que Levíticos 13, 45 e 46 nos diz que a pessoa deveria viver longe da sociedade, ou seja, ele estava longe da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Eles não tinham mais um afago, eles não tinham mais um toque de carinho, ninguém os abraçava mais. Aqueles 9 homens estavam fazendo apenas o seu dever.
O que chama a atenção de Jesus não são os 9 que fazem o seu dever. Dar o dízimo, separar o dízimo, dar oferta é apenas o nosso dever. E muitos de nós, por sermos ladrões, roubamos a Deus até nessas pequenas coisas que são nossa obrigação. E depois ainda questionamos Deus, mas o que está acontecendo? Onde é que foi que eu errei? Por que Deus não me abençoa como tem abençoado os outros? Ainda, além de não cumprirmos aquilo que é nosso dever, muitas vezes nos sentamos na cadeira de juiz e passamos a julgar a maneira de Deus agir. Um coração agradecido dá glória ao Senhor. Verso 15 nos diz que aquele samaritano voltou gritando: glória a Deus, em alta voz. Segundo lugar, ele não disfarçou a sua alegria. Ele não disfarçou a sua alegria. Ele manteve seu coração alegre, apesar de todos os que estavam à sua volta. Terceiro lugar, um coração agradecido manifesta publicamente a sua adoração e gratidão. A Bíblia é muito clara a respeito disso, quando fala que Jó era um homem íntegro e que se desviava do mal. Ele foi íntegro em toda a sua existência. Um coração agradecido se torna um adorador reverente e temente a Deus. Uma pessoa que é um adorador de coração agradecido, ele não considera comum as coisas de Deus. Em Atos capítulo 10, quando Pedro tem uma visão tríplice, a mesma visão 3 vezes, Deus diz para Pedro: não considere comum o que eu santifiquei. Nós corremos o risco de considerar coisa comum aquilo que Deus santificou. Nós corremos o risco de agir com displicência as coisas de Deus. Não temos temor de Deus diante dos nossos olhos. Como queremos que Deus nos dê sabedoria, se o princípio da sabedoria é o temor do Senhor? Nós decidimos que culto participar, nós decidimos que célula se vamos ou se não vamos, nós decidimos se lemos ou se não lemos a Bíblia, nós decidimos se oramos ou não oramos. Nem a nossa obrigação nós estamos fazendo. Devemos dizer, como aquele servo: somos servos inúteis, depois de fazer tudo que é do nosso dever. Estar em toda a celebração na casa do Senhor, quando nos reunimos, de comum acordo, testemunhar de Jesus para as pessoas. Mas hoje nós temos uma mentalidade mercantilista da palavra de Deus. Nós nos arrogamos o direito de criticar aqueles que estão mercadejando a palavra, mas nós estamos agindo da mesma forma. Nós não temos um coração agradecido a Deus. Nós criticamos aqueles que vão atrás de propagandas, de bênçãos materiais, mas nós também, muitas vezes, vendemos o nosso coração ao dinheiro. E Jesus disse que não dá para servir 2 senhores. Um coração agradecido se torna um adorador reverente e temente. Um coração agradecido tem a capacidade de surpreender o Senhor com sua adoração. Versos 17 a 19 diz assim: então Jesus perguntou: não foram 10 os purificados e os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quando nós cumprimos apenas com o nosso dever, nós não surpreendemos o Senhor. Mas quando nós vamos além, Ele olha para nós. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9, o profeta diz que os olhos do Senhor percorrem por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Deus está de olho em mim, Deus está de olho em você. É possível surpreender a Deus. Maria, em João capítulo 12, surpreendeu Jesus. Ela quebrou um vaso caríssimo, de 300 dias de serviço, e perfumou os pés de Jesus. Mesmo diante da crítica dos seus discípulos, ele disse: deixa ela. Ela fez o bem para mim.
Os pobres, vocês vão ter com vocês para sempre. Mas a mim, nem sempre me tendes. Este homem estrangeiro surpreendeu Jesus. Aquela mulher no poço surpreendeu Jesus, porque Jesus, ao ver aquela grande multidão chegando para ele, Jesus diz em João capítulo 4, vocês estão entrando numa lavoura que outros trabalharam. Vocês vão colher o que outros semearam. E assim o adágio, o provérbio é verdadeiro. Um semeou, o outro regou e ainda um terceiro colheu. Não é privilégio meu, não é privilégio seu. É graça de Deus. Mas, diante de tudo isso, algumas coisas foram registradas para que eu e você pudéssemos entender que Deus espera de nós uma justiça que exceda a justiça do fariseu. Jesus disse que se a nossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, que faziam apenas a sua obrigação, de modo algum nós entraremos na gloriosa pátria celestial. Como nós podemos surpreender a Deus? Quando Josué atravessou o rio Jordão que estava transbordando, Deus disse para Josué, manda os sacerdotes entrarem no rio e manda eles pararem no meio do rio. E na medida que eles foram entrando, a água foi secando. E no meio do rio você retira 12 pedras para edificar um altar de testemunho, uma coluna de testemunho para as 12 tribos de Israel deste maravilhoso feito. Josué entrou naquele rio e mandou pegar 12 pedras. E enquanto o povo passava, os sacerdotes deveriam ficar no meio do rio. Assim que todos passaram, os sacerdotes saíram do meio do rio, mas Josué ficou lá no meio do rio. Josué pegou 12 pedras e fez um altar no meio do rio. Deus não havia pedido para Josué fazer aquele altar no meio do rio. Aquele é um altar secreto de Josué com Deus. Nós estamos dispostos a passar uma noite em claro para conversar com Deus? Talvez com a namorada sim. Talvez para pegar um ingresso para um jogo de futebol, as pessoas passem a noite inteira em claro. Talvez para jogar videogame, passam a noite inteira em claro. Conhecia uma situação de uma igreja em que eu pastoreava, em que havia o hábito de alguns irmãos de passar uma noite inteira tomando cerveja e jogando canastra. Eu fiz apenas um desafio a eles. Vocês dão o dízimo de cada 10 vezes que vocês passarem a noite inteira jogando canastra e tomando cerveja, vocês passem uma noite de vigília de oração. Eles pararam com a canastra e pararam com a cerveja, mas nunca dedicaram uma noite de oração ao Senhor. É lamentável como nós estamos apenas limitados e presos à nossa obrigação. Quantas vezes, como pastor, as pessoas chegaram para mim e disseram, pastor, o que a tua igreja proíbe? Depende do que a tua igreja proíbe, eu vou ver se ela é legal ou se não é legal para eu me tornar um seguidor da sua igreja. Bom, primeiro, a minha igreja não proíbe nada. A minha igreja só tem um mandamento, amarás o teu próximo como Jesus amou você. Siga este mandamento e certamente você vai cumprir toda a vontade de Deus. Esse é o único mandamento. Mas nenhum daqueles que me perguntaram isso quiseram seguir a Jesus junto comigo. Porque eles não queriam dar o seu coração. Porque o coração deles já tinha outro proprietário. Mas um coração agradecido é um coração que está rendido totalmente aos pés de Jesus. Como este homem estava rendido aos pés de Jesus, o adorando em alta voz. Eu não sei como é o seu coração, mas eu creio que Deus pode nos dar a ousadia de ter um coração agradecido. Nós podemos surpreender a Deus. É isso que esse texto nos ensina. Jesus fez o bem para você, ele não está esperando que você devolva nada para ele. Jesus fez o bem para aqueles 10 homens. Ele não esperou. Ele não se decepcionou. Jesus jamais se frustrou. Mas eu quero
trazer para você essa palavra de desafio. Você pode surpreender Jesus. Davi, depois que pecou e reconheceu o seu pecado, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito voluntário. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Me sustenta com o espírito voluntário. Você pode surpreender a Deus. Você pode fazer mais do que Ele pede. Eu sei disso. E você sabe. Vamos ficar em pé e vamos adorar esse Deus maravilhoso. João, conhecido como Batista, ele andou, proclamou, testemunhou. Ele tem a primazia. Ele já existia antes de eu nascer. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, não tenho essa dignidade. Ele é o noivo, eu sou só o convidado. Jesus disse que entre os nascidos de mulher, Mateus 11:11, ninguém é maior que João, mas no reino dos céus, no reino de Deus, o menor é maior do que João. João disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Você pode surpreender a Deus porque Deus te deu o Espírito Santo. Jesus disse em João 14, verso 12, que porque ele iria para o Pai e o Espírito Santo viria sobre nós, nós poderíamos fazer coisas até maiores do que ele fez. Será que Jesus estava mentindo quando ele disse isso? Porque ele nos ensinou a pedir: Pai, seja feita a tua vontade na terra, do jeito que a tua vontade é feita no céu. Porque nós podemos fazer a vontade de Deus. Sabemos que somos imperfeitos, mas pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós podemos ir além. Nós podemos dar um passo a mais. Nós podemos ter um coração agradecido. É o novo ano que está diante de nós, domingo. Hoje é o primeiro domingo de Advento. Daqui uns dias estaremos celebrando, louvando a Deus pelo nascimento de Jesus. Ainda que nós não adoremos dias, porque Jesus nasceu em outubro, não em dezembro, nós podemos nos reunir em gratidão a Deus, de comum acordo, para adorar, louvar, bendizer, adorar esse Deus maravilhoso, ir além, cantar, testemunhar. Ele disse: ide, e enquanto você vai, faça discípulos de Jesus. Amém? Cante, louve o Senhor junto comigo.